Após as Olimpíadas de Tóquio, tivemos no último dia 24 de agosto de 2021, a cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Tóquio. Previstos para acontecer em 2020, os Jogos Paralímpicos também foram adiados, devido à pandemia de coronavírus. Cerca de 57 anos depois de receber pela primeira vez os Jogos Paralímpicos, em 1964, Tóquio é a primeira cidade a receber pela segunda vez esses mesmos Jogos. Se o desafio no passado era encorajar as pessoas com deficiência a tornarem independentes, agora em 2021 a questão crucial para o público, atletas e organização é o que os Jogos podem mudar e inspirar. A cerimônia de uma forma geral foi sem espectadores nas arquibancadas, apenas 78 pessoas que foram selecionadas através de um concurso público. Esses poucos sortudos viram o evento de abertura acontecer no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, e os conceitos da cerimônia foi baseado no lema geral dos Jogos indo para a frente, em uma clara alusão à vida que segue após a pandemia, e o conceito principal foi Nós Temos Asas, uma forma de demonstrar a coragem dos atletas paralímpicos que, em meio a uma pandemia, não pararam seus treinos sonhando em conquistar uma das tantas medalhas em disputas. A cerimônia também teve o tamanho reduzido por conta da pandemia, com as delegações tendo menos atletas do que apresentariam em situações normais, e, também, teve cumprimento com as normas de distanciamento rígidas. Fogos, danças, apresentações artísticas e performances, com algum tipo de deficiência, estiveram nas apresentações. No Paraporto Animado, feito para quem tem asas brilhar, a história da pequena monoasa começa. Com apenas uma asa, ela quer desistir de voar, pois nem sempre os ventos sopram a favor, mas ela é encorajada a não desistir. É apresentada a bandeira paraolímpica, os agitos, que desde 2004 é, definitivamente e oficialmente, a bandeira dos Jogos Paralímpicos. O conceito básico é expressado em uma palavra: movimente-se, significando que, assim como tem muitos ventos a favor, às vezes tem também ventos que sopram contra. Em seguida são apresentados os pictogramas das 22 modalidades que serão disputadas nos Jogos. A entrada das delegações se deu na ordem de um dos alfabetos japonês, o alfabeto katakana, onde começa pelas vogais e depois as consoantes silábicas. Primeiro entrou a delegação dos refugiados, por último a delegação anfitrião, o Japão. A delegação brasileira, por exemplo, está lá pro final na ordem desse alfabeto. Os porta-bandeiras do Brasil foram Petrúcio Ferreira, do atletismo, e Evalina Oliveira, da bocha. O Brasil, que contará com a segunda maior delegação, 260 atletas, incluindo os sem deficiência, como os guias do atletismo e ciclismo, o goleiro do futebol, o cacheiro da bocha e o timoreiro do remo. Entre as novidades, estão os nomes de todos os atletas das delegações aparecem no arco central das arquibancadas e em volta do estádio. Também teve o show de LEDs e luzes que formavam os ventos com as cores das bandeiras de cada país. O interessante é que esses ventos nunca se repetem, são todos diferentes de um país para o outro. No final, todas as cores de todos os países se juntam formando a Terra, que é o que nos une. A presidente da Tóquio 2020, Hashimoto Seiko, e o presidente do Comitê Internacional Paralímpico, o brasileiro André Parsons, fizeram os seus discursos de abertura, lembrando que 15% da população mundial, cerca de 1,2 bilhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência, e o que eles mais querem são a inclusão. Que a população não foque em apenas nos fatores que os diferenciam dos outros 85%. O imperador Naruhito decreta aberta os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Em seguida, a parte mais aguardada do espetáculo, o acendimento da pira olímpica, após as 3 tochas passarem pelas mãos de atletas do passado, depois do pessoal que trabalhou na frente da pandemia, médico, enfermeiro e ortopedista, e até chegar nas mãos de 3 jovens atletas da atualidade.
Sunsuke Ushida da bocha, Karen Morizaki do halterofilismo e Kamiji do tênis de cadeira, os atletas encarregados de acender a pira paralímpica. A cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos teve um papel importante em tentar comunicar ao mundo que devemos criar uma sociedade onde todos respeitam e ajudam uns aos outros. Existem pessoas altas e baixas, gordas e magras, com pernas e sem pernas, com mãos e sem mãos, cadeirantes ou andantes, com paralisia ou não. E, galera, está tudo bem. Isso é só uma condição, e quando falamos de Paralimpíadas não se trata só de conquistar medalhas, é também sobre a inclusão. Por isso, não rotulem essas pessoas, elas são o que tem de melhor em nossa sociedade. É tentando entender o universo delas que devemos melhorar como ser humano. Adjetivar a deficiência faz parecer algo ruim. Na verdade, ruim é o preconceito, a exclusão, a falta de acessibilidade e oportunidade.